Queria primeiro agradecer o convite, a UFMG, o DCC MEI Minha Casa, então eu estou me sentindo bem à vontade aqui. Eu queria usar essa palestra com dois objetivos. Um é mostrar para vocês o que é a Cadence, porque eu acho que uma das coisas que a gente tem cooperado muito com o pessoal do DCC é que a gente tem um mercado de trabalho muito interessante para pessoas não só de graduação, mas com mestrado, com doutorado aqui em Belo Horizonte. E depois é tirar esse ranço de que quem mexe com EDA, que é essa indústria aqui que vocês vão ver, só mexe com hardware. A gente mexe muito pouco com hardware, na verdade. A gente mexe muito com todas as outras áreas da computação. Então, seguindo isso, eu vou falar um pouquinho dessa empresa que a gente trabalha, falar do que a gente tem aqui em Belo Horizonte e introduzir para vocês, a Cadence trabalha com muitas coisas, especificamente aqui nesse escritório, a gente trabalha com uma área que chama verificação formal. E então, vou falar um pouquinho sobre isso, do problema em si, e como que a gente usa várias estratégias para pegar esse problema que é muito complicado e conseguir aplicar isso na indústria, conseguir vender. Porque, no final das contas, o que a gente quer é vender, né? Não estou mais na universidade, tem que fazer dinheiro. Então, eu vou apresentar para vocês, aqui tem uma coisa muito interessante, e eu peço desculpas dos slides estarem em inglês aqui, eu preciso fazer assim porque a gente passa pela matriz, tá? Mas aqui, esses resultados são resultados que a empresa sempre pega, né, de uma empresa de consultoria, e aqui está uma divisão do mercado em números, então esse é o mercado de semicondutores. Quanto que nas diferentes áreas de aplicação, onde que está o dinheiro grande? Então, a gente tem 5 grandes classes de clientes que a gente foca. Os clientes da indústria automotiva, o pessoal que fazia a computação como era antigamente, ou seja, computador, data center, storage, o pessoal do mobility, que é tudo que a gente mexe, né? Que hoje em dia a gente não tem mais estação de trabalho, na minha época tinha muito. Eu vi quase todos aqueles que você falou, então senti muito ambientada. A parte de indústria mesmo, de automação e controle, e os consumidores finais, porque nessa parte aqui a gente está falando de mobilidade, mas tem outros tipos de consumo que incluem câmeras, que não têm exatamente o objetivo de ter conexão móvel. E, hoje em dia, o nosso maior cliente é o de mobilidade. 111 bilhões de dólares por ano que essa empresa produz, né? Que tem clientes comprando produtos que usam semicondutores. É muito maior que o resto. É muito impressionante como que dominou. E muito disso explica muitos dos problemas que a gente trata. Por exemplo, o problema que foi muito bom falar depois do Omar, porque, por exemplo, a gente trata muito problema de low power. Mobilidade implica eficiência de consumo. Então, isso é para a gente ver que tem dinheiro em muitos lugares, mas a maior parte do dinheiro está aqui. Por outro lado, esse segundo dado que vocês estão vendo aqui, indica o crescimento. Essa indústria aqui, ela continua crescendo, mas a antigona, a de 20 anos atrás, que é de data centers, tem a tendência de crescer mais. Então, nós estamos também nos preparando para um tipo de cliente que tem grandes projetos, que são sistemas muito, muito grandes. O que a gente faz para esse pessoal que faz semicondutor? A nossa empresa, que é da área de EDA, Electronic Design Automation, automação de projeto eletrônico, ela tenta ajudar os clientes, a gente ajuda os nossos clientes a saírem lá do projeto deles aqui e chegarem na realização do seu produto. Como que a gente ajuda? Em vários aspectos do desenvolvimento. A gente ajuda na verificação, a gente ajuda no projeto, no desenho, a gente ajuda na concepção do circuito integrado. Então, todas aquelas fases que o Omar falou, que vai lá desde o RTL até
quase lá embaixo no físico, um pouquinho antes do físico, tudo isso a gente tem softwares que ajudam aquele projetista que tem aquela ideia muito de alto nível da organização do sistema dele, transformar aquela ideia de alto nível numa implementação real. E por que isso é difícil hoje em dia? Porque tem inúmeros aspectos por causa da complexidade que não existiam antes. A gente tem ali explicitado potência, design analógico e digital juntos, são vários problemas que, na hora que você está fazendo o seu projeto, é tanta variável que você tem que integrar que você não consegue fazer sozinho. Se você fosse fazer o projeto na mão, como isso era feito há 40 anos atrás, o tempo de troca de processadores da Intel, por exemplo, a cada 2 anos ela lança uma versão nova. Se eu fosse fazer tudo na mão sem nenhum tipo de automação, não ia sair a cada 2 anos, eu ia demorar 10 anos para projetar o próximo. Então, a gente tem o objetivo de ajudar nisso, nessas diversas indústrias e nesses diversos momentos da concepção. O IP aqui, quem sabe o que é IP? Não? Então, isso aqui é propriedade intelectual. O que acontece muito hoje na indústria de hardware? Apesar de você estar fazendo hardware, você vende o projeto numa linguagem HDL, Verilog ou VHDL. Então, você tem a propriedade intelectual do projeto de uma memória. E você não vende a memória, você vende o software que vai gerar a memória, que vai ser integrado naquela concepção inteira. Então, muito do mercado hoje, dessa área de tecnologia de semicondutor, não faz hardware. Eles são como se fosse uma software house, chama design house. Ao invés de projetar software, projeta em linguagem de alto nível, em HDL que vira RTL, aqueles pedacinhos de sistema, que depois vai ser traduzido em software, que vai ser em hardware, vai ser integrado lá no meio e vai virar uma placa. Então, a gente está na indústria, no limite entre o hardware e o software hoje em dia. Você não precisa ter nada e ainda assim está inserido na indústria de semicondutores, que tem acontecido aqui no Brasil. Vocês já devem ter ouvido falar, tem o CI Brasil, tem diversas design houses. Então, ao invés de ser software house e eu produzir software, eu sou uma design house, eu produzo projeto de hardware, que são esses IPs, que aí esses grandes consumidores aqui dessas diversas áreas compram o meu IP, fazem um tantão de bloquinho igualzinho o Omar falou, junta aquele tanto de coisa, num projeto conceitual lá em cima, e depois ele vai até na implementação. Então, o nosso insumo são esses IPs, esses blocos, e o que a gente faz é verificar a integração num primeiro nível, depois a gente ajuda você a falar como que você vai empacotar na placa mesmo, e lá no finalzinho a gente chega até, em cada um desses blocos da placa, definir o que a gente fazia antigamente, que é o placement, onde que vai estar os transistores, fazer roteamento, fazer o que a gente chama de implementação. Mas isso é um pedaço da cadeia. E o foco da gente aqui em Belo Horizonte está lá no alto nível, está lá no sistema de integração. Por isso que o que a gente faz é muito pouco de hardware. A gente nem olha muito para o hardware em si. O que vocês acham que é o maior desafio? Estou falando aqui que tem um pessoal que produz esses IPs, que são como se fossem bibliotecas. Eu tenho lá uma ideia de um novo circuito que eu vou fazer para, por exemplo, colocar no meu carro um controlador. Compro esses IPs de um tantão de gente, IP bem bacana, tranquilo. O que é o maior desafio para chegar aqui, ó, nesse circuito, no meu produto final? O que vocês acham? Onde que vocês acham que hoje em dia se gasta mais tempo? Já comprei os pedacinhos. Se eu estivesse fazendo um programa, eu tenho um tantão de biblioteca, eu sei o problema que eu tenho que resolver, onde que eu gasto mais tempo? Na integração. E aí a integração, como que eu sei que ela está funcionando? Tem que testar. Então, com isso que a gente mexe. A gente mexe com verificação disso. Tem que testar. Ao invés de eu ir testando
Ah, vou entrar aqui, vou digitar essa entrada, estou com o algoritmo de ordenação, entro com um vetor, deu certo, eu defino que o meu algoritmo funcionou. Foi. Não é assim que funciona, tá? Então, o que acontece hoje, tipicamente, e aí foi muito bacana o Omar ter falado antes, porque o que eu estou representando aqui nesse eixo é exatamente a tecnologia que eu estou usando, os nanômetros lá, dos transistores, que eu estou diminuindo de tamanho, começando lá de 65, chegando hoje na tecnologia que a gente está atual com os nossos clientes, que é 14. Eu estou representando ali, eu vou apontar aqui, ver se dá para aparece, porque eu não vou ficar andando não, que eu vou tropeçar ali no fio. Tem quatro etapas do desenvolvimento de um circuito com aquela tecnologia. E ali eu estou representando o tempo que eu gasto em cada uma dessas 5 etapas. O desenvolvimento do software, que vai rodar por cima, a verificação e validação. Então, o software está integrando aqueles IPs, tá? Eu tive a ideia, estou integrando. Estou passando um tempo verificando e validando. Eu fazendo a implementação do IP que eu tinha lá, conceitual lógico, na parte física. Então, transformando no físico mesmo. A qualificação é eu ver se está funcionando cada bloquinho do jeito que o fabricante falou, não tem a ver com a integração. E tem a concepção da arquitetura. No mundo ideal, o que eu gostaria? Eu acho que eu tinha que passar mais tempo pensando na arquitetura. Como que eu vou juntar essas coisas? E aí depois, como eu já tenho os bloquinhos, deveria ser muito automático todo o resto. Não é verdade. Vocês vejam ali que o tempo para projetar a arquitetura, ele continuou o mesmo, pequeno, a partir quando eu fui melhorando a tecnologia. Entretanto, todos os outros cresceram muito. E os que mais cresceram foi a parte de software e de verificação. E mais, o tempo de verificação é quase tão grande quanto o tempo de software. O tempo que eu passo verificando e validando é quase tão grande quanto o tempo que eu passei pensando naquilo. Por isso que essa indústria que a gente trabalha foca muito na verificação, porque tem que funcionar, tá? Um outro dado aqui, que é interessante para vocês verem como que é complicado, ou seja, eu diminuí a tecnologia, por que ficou mais complicado? Porque eu estou pondo mais coisa lá dentro. Porque está ficando muito mais porta lá dentro. Isso está refletido nesse outro número aqui, olha. Aqui eu estou falando quantos blocos desse eu tipicamente tenho num sistema que eu estou projetando. Lá em 2009 eu tinha 41. Hoje em dia, um cara típico, não é Intel, não é processador não, é um chipzinho que vai dentro de um carro, é um projeto de um celular. Tipicamente você integra mais de 100 blocos para sair com o seu projeto. Então, se você pensar que tem integração, que cada um conversa com o outro, eu fico aí com muitas possibilidades de interface e muitas dificuldades para a verificação. Então, uma das coisas que a Cadence faz, e que é a que a gente mexe, é várias etapas de verificação desse projeto grande, que parece um algoritmo, que a gente vai ver, que tem uma linguagem, que eu usei um tantão de biblioteca. Fiz esse algoritmo, e depois que eu fiz esse algoritmo, que eu ainda tenho um complicador, porque tem uns pedacinhos que estão em hardware, tem uns pedacinhos que estão em software, eu entro com tudo isso dentro dessas ferramentas, entro com as questões de que eu tenho que ver se está respeitando as características de potência, respeitando as características de desempenho, porque quando eu estou falando de um circuito, não adianta, por exemplo, num controle de um carro, eu demorar 10 minutos para dar o retorno de alguma coisa. Então, eu tenho grandes restrições de desempenho e grandes restrições de potência, além de toda a complexidade. Entre esse bololô todo, a gente faz as ferramentas, magicamente, tudo fica resolvido, tá? Não é assim, mas a gente gostaria que fosse. Infelizmente, a nossa realidade é que a gente, do mesmo jeito que tem uma miríade de IPs, a gente tem uma miríade de produtos, que cada um deles é usado em um momento. Então, eu saio lá do meu projeto,
que está do lado esquerdo. Vou chegar aqui na minha implementação e a Cadence disponibiliza para esses diversos... Quantas pessoas vocês acham que estão envolvidos entre o momento que eu projeto alguma coisa até eu sair com o produto? Quantos diferentes papéis que tem? Alguém sabe? Tem, no mínimo, uns 8 profissionais diferentes que vão passando nessa cadeia. Eu não vou me estender nisso, tem lá na organização de computadores a gente fala um pouquinho, mas tem engenheiro, tem o arquiteto, depois tem o engenheiro o projetista, depois tem o verificador projetista, depois tem o engenheiro implementador, tem o verificador de implementação, tem o engenheiro de sign-off, tem o verificador de sign-off. É um tantão de gente. Para cada um deles, a gente tem um produto para ajudá-lo naquela tarefa que ele está fazendo. Em especial, aqui em Belo Horizonte, que eu vou falar mais, a gente trabalha com esse produto aqui, olha, que é um produto de verificação formal. Quem sabe o que é verificação formal? Quem sabe o que é verificação? O que é verificar? Eu verifico o quê? Que está funcionando. Como que eu falo que está funcionando? Eu tenho uma especificação que me fala, dada essa entrada, devia sair assim, não é? Então, verificar, isso tudo que eu estou falando aqui, olha, faz parte da verificação. Então, eu tenho duas coisas. Eu tenho a especificação, que em princípio mapeia minhas entradas nas minhas saídas, e eu tenho meu programa, que nesse caso é um programa de hardware, né? De novo, vamos pegar o algoritmo de ordenação. Eu tenho a especificação. O que o algoritmo deve fazer? Dado qualquer entrada, na hora que eu olhar a saída, o elemento tem que ser menor do que o anterior. Especifiquei. Tem várias implementações. Verificar é, dada essa especificação, dada essa implementação e dado um tanto de entradas, as saídas são aquelas que eu espero. Tipicamente, na indústria de hardware, a gente usa 2 tipos de verificação. A simulação, onde eu vou excitando as entradas e observando a saída. Excita a entrada, olha o que saiu. Tá bom? Passou. Qual que é o problema dessa abordagem de simulação? Cobertura, a gente chama isso de cobertura. Vamos voltar lá no nosso algoritmo de ordenação. Em princípio, se eu tivesse os mesmos elementos, eu ia ter que testar todas as permutações. Tenho N elementos, eu ia ter que testar N fatorial para eu garantir que para aquele conjunto de elementos, o meu algoritmo funciona. Não tem jeito de fazer isso, mas ainda é a estratégia mais usada pelo mercado, porque ela é simples. E aí os engenheiros que vão verificar, os verificadores, eles ficam pensando em entradas interessantes para colocar nisso daí, para garantir que aquele produto funcione. Então esse é o nosso simulador aqui. Tem uma outra coisa que são os emuladores. Vocês sabem o que um emulador faz? Ele é um hardware que finge que é outro. É como se fosse uma máquina universal de Turing. Eu vou lá, eu faço qualquer coisa, pego aquele projeto de hardware, jogo naquela máquina universal, aquele projeto funciona como se fosse um programa. Aí eu emulo, eu estou realmente falando o que vai acontecer. Qual que é a vantagem em relação à simulação? É muito mais rápido. Então eu consigo testar muito mais coisa. Mas ainda assim, eu preciso entrar com os estímulos. A gente propõe uma coisa completamente diferente. A gente fala assim, não, eu não quero que você entre com nenhum estímulo. Eu te garanto que para qualquer entrada vai funcionar. O que vocês acham que é o problema disso daí que a gente está propondo? Eu tinha lá a minha simulação, eu ficava escolhendo meus inputs. Eu sou quem está fazendo, era o ser humano que pensava. Vocês me falaram que isso é um problema porque tem muita entrada. Qual que é o problema de eu garantir que funciona para qualquer entrada? Que tem muita entrada. É o mesmo problema. Então, eu tenho que ter uma forma muito esperta de, apesar de ter muitas entradas, eu conseguir resolver. Como que chama isso na computação? Esses problemas que sofrem muito com o número de entradas, que não tem uma solução inteligente.
que em princípio eu não conheço algoritmo polinomial para eles. NP completo. Então, nós estamos resolvendo um problema, nós estamos tentando resolver um problema muito complicado, que durante muito tempo muita gente falou para a gente que não dava para resolver. A gente tem tido algum sucesso e é isso que eu vou contar para vocês um pouco, como que a gente conseguiu o sucesso. Vou passar muito rapidamente, nem vou passar aqui, a gente é uma indústria, vou falar assim porque é importante, vou falar de dinheiro um pouco. Não gosto não, é chato, desagradável, mas eu tenho que falar porque isso é importante. A empresa, a Cadence, é uma empresa que fatura quase 2 bilhões de dólares. Então, é uma empresa grande. E o mais bacana disso, uma empresa sólida, o mais bacana disso é que 1/3 do que ela fatura, ela investe em desenvolvimento e pesquisa. Então, ela é uma das empresas que mais investe em desenvolvimento e pesquisa. Porque nessa área de DA, a gente está correndo atrás. O Omar está falando de tecnologias que provavelmente vão estar aí daqui 30, 40 anos. A gente está falando de tecnologia que todo mundo está usando. E que essa indústria nossa tem que garantir que funciona. Então, a gente vive atrás da pesquisa dentro da universidade. Vocês estão lá na ponta, desbravando caminho, a gente está fazendo com que aqueles 14 nanômetros, tudo funcione certinho, tá? Então, para que isso funcione, a gente tem um tipo diferente de pesquisa e desenvolvimento que é muito aplicado, mas a gente tem muita pesquisa dentro da Cadence. Não para o novo computador, apesar de ter também alguma coisa, mas para fazer com que isso de hoje funcione. Por que a gente fatura tanto? Bom, isso aí, esse blá, 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 estamos há 25 anos no mercado, a gente tem todas as grandes companhias de semicondutores são clientes da Cadence. A Cadence é a maior empresa de EDA do mercado, nessa área específica. Então, todo mundo, Intel, Qualcomm, vai falando o nome, não pode falar esse nome, Nova York, todo mundo é cliente da Cadence, do mesmo jeito que é cliente dos concorrentes também. Então, todas as grandes. E a gente tem dezenas de empresas que são espalhadas globalmente. Então, a gente tem que ter uma infraestrutura global também. Então, essa questão do espalhamento dos clientes nos fez ter um espalhamento espacial como empresa. Então, até 2 anos atrás, como que era esse mapa aqui? Todos aqueles vermelhinhos lá de cima, menos aqui, ó, que é Belo Horizonte, tinha todos aqueles vermelhinhos lá de cima. São centros onde tem gente desenvolvendo produto e tem gente que a gente chama de Field Application Engineering. Então, o R&D, que são 3.600, é quem faz os produtos. Outros 1.400, que é quase o mesmo tanto, vai lá ficar do lado do cliente para ajudar o cliente a usar o produto. Porque ainda tem essa complicação, você não tira da prateleira e roda, comprou assim, fala, não, vamos usar. Não, fica um cara sentado do lado, analisando o problema daquele cliente. E ele tem que ser tão especialista quanto os desenvolvedores. Então, isso estava espalhado nesse tanto de gente, nesse hemisfério norte inteiro. A gente quebrou 2 barreiras há 2 anos atrás. A gente é o primeiro escritório da América do Sul. Mais que isso, a gente é o primeiro escritório do hemisfério sul da Cadence. Não tem ninguém para baixo do Equador. Primeira vez na história da Cadence que ela passou do Equador para baixo. Então, isso é muito bacana. Muito bacana. Em termos do Brasil, é muito interessante ter uma empresa com esse nível de tecnologia, com esse nível de investimento e um escritório aqui em Belo Horizonte. Então, a gente tem que aproveitar. A gente tem espaço para gente muito boa de serviço. Desde que você queira trabalhar, a gente está crescendo e a gente tem espaço para você. Se você gosta de pesquisa, como eu gosto, tem espaço para você também. A empresa tem mais de 1.600 patentes. Então, é um estímulo para quem trabalha lá desenvolver patentes. Tá? Então, vou contar um pouquinho dessa história de como que aconteceu isso, desse primeiro escritório aqui no Brasil. Quem já ouviu falar da Jasper?
do Claudiano, vocês já ouviram, né? A gente foi a Jasper era uma empresa que existia, que fazia verificação formal e que foi adquirida pela Cadence. A Jasper, ela existia no Brasil, na Califórnia, na Suécia e em Israel. E ela era uma empresa especializada em verificação formal, que é disso que eu vou falar para vocês, porque é dessa área que eu sou dentro da Cadence. Aí, há 2 anos atrás, a Cadence comprou a Jasper, foi incorporada, a Jasper deixou de existir, e esse produto do Jasper Gold virou um produto da linha da Cadence. Com isso, a gente ganhou mais desenvolvedores que já existiam na Cadence, tanto na Califórnia quanto na Índia, e nós somos hoje em dia 100 desenvolvedores espalhados por esses 5 lugares. Desses 100, 20 são doutores. Tá? Além desses 100 desenvolvedores, nós temos gente espalhada para dar aquela assistência para o cliente que eu falei para vocês. São mais 80 e 30, mais 110 espalhados. Isso quer dizer que, hoje em dia, a Cadence tem a maior equipe de verificação formal do mundo. Tá? A maior tecnologia, o maior número de patentes, é muito bacana. E a gente tem contato com gente do mundo inteiro. A gente, se pegar todos os fusos horários, tem dia que a gente tem reunião com um que está nas 5 da manhã e lá na Índia o cara está às 11 da noite. E no meio do caminho tem Israel, tem o Brasil, é bem divertido. Aqui em Belo Horizonte, o que a gente tem? Nós estamos com mais de 50 pessoas, a gente acabou de contratar 4, então esse número ainda eu não consegui atualizar. Aqui a gente tem 3 doutores e 12 mestres, se não me engano. E a gente tem crescido continuamente. Estou falando isso tudo porque a gente sempre está com oportunidade. E eu vim de vários lugares, eu posso dizer para vocês que é um dos lugares mais bacanas, se não o mais bacana que eu já trabalhei. E tem coisa muito interessante para fazer para gente que tem formação. E não é só em hardware, é em computação, como a gente vai ver. Então, se vocês têm interesse, a gente está sempre com processo seletivo. Aqui em Belo Horizonte, a gente mexe com desenvolvimento de software, com Quality Assurance e com verificação mesmo de designs desenvolvidos pela própria Cadence. Tá? Fiquem atentos, olhem na página, a gente tem um programa de estagiário antes de formar e a gente também tem contratação de gente depois de formado. Tá? A gente gosta muito de trabalhar, então essa aqui é uma parte da equipe. Não tem os 50, porque esse aqui foi uma foto que foi tirada depois que a gente tinha passado Vocês já ouviram falar de hackathon? Uma maratona de programação, então isso aí foi depois de 24 horas programando, porque a gente teve um desafio de inovação. Então essas caras felizes aí são depois de uma noite virada. Alguns tinham dormido, não estão na foto. Então é uma empresa que a gente trabalha muito duro, mas a gente trabalha muito duro, muito satisfeito. Por quê? Porque sempre tem muito desafio para fazer. Se você gosta de programar, se você gosta de resolver problema, se você gosta de desafio, certamente você não vai passar 2 dias sem ter alguma coisa bacana que vai te instigar. Não é uma empresa de desenvolvimento de sistemas padrão. Tem sempre muita coisa bacana acontecendo. E a gente também não trabalha só não. No mesmo tanto que a gente trabalha muito, a gente se diverte muito. Então, não é uma grande família, fica meio babaca, meio clichê, mas a gente preza muito pelo trabalho em equipe, pela cooperação. É uma empresa onde todo mundo ajuda todo mundo. Então, essas aqui são as fotos do final de ano, da festa de final de ano. Essa aqui é a minha filha, meu maior produto. Toda linda. Aí, saindo do blá, 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 mas é um blá, blá, blá muito interessante e que eu espero realmente que vocês percebam. A gente tem uma coisa muito estranha que aconteceu lá na Cadence, que quando a gente começou na Jasper, e eu comecei há 10 anos atrás na Jasper, era todo mundo de ciência da computação. Todos. Hoje em dia a gente tem muito pouca gente de ciência da computação.
em geral, são os mais velhos. Quem está indo para lá é gente de engenharia elétrica, de engenharia de automação, e eu realmente não entendo por quê. Então, um dos meus objetivos aqui como embaixatriz ou embaixadora, não sei, é mostrar para vocês que a gente faz a computação. Eu não entendo por que é que está cheio de engenheiro lá. Fico meio chocada. E eu não tenho nada contra engenheiro, gente, adoro engenheiro, mas eu queria uns caras que soubessem computação de verdade também lá. Nada contra você, Omar. O que a gente faz lá na Jasper? A gente faz verificação formal de circuito digital. Então, eu já perguntei para vocês o que era verificação, já expliquei para vocês o que é verificação formal. Então, o nosso objetivo lá na Cadence, aqui em Belo Horizonte, é a gente ter um projeto, que vocês já entenderam agora que eles não são hardware, é uma linguagem, que é mais alto nível um pouquinho que C, mais baixo nível um pouquinho que C, né? Verilog, VHDL, que vocês devem conhecer. A gente tem uma pergunta. Esse cenário ruim aqui pode acontecer? Por exemplo, pode ser que tenha uma entrada e que a saída demore mais do que 20 ciclos de clock para aparecer? E o nosso objetivo é, sem você fazer mais nada, você tendo o seu design e a pergunta certa, eu falar para você, fica tranquilo, não acontece. Ou eu falar para você, ferrou, acontece. Mas acontece assim, ó, desse jeito aqui. Você não precisa ficar pensando como que aquela situação vai acontecer. Você me pergunta se a situação pode acontecer e eu te garanto, não acontece, ou eu te apresento o que a gente chama de um trace, de um exemplo. Acontece e acontece assim. Isso é muito bacana. Muito, muito, muito bacana. Isso revoluciona o jeito que alguém desenvolve circuito. Eu não preciso mais passar o meu tempo inteiro fazendo padrão de teste. Eu penso no meu problema e penso nas propriedades que aquele cara vai ter. E aí, essa ferramenta fala assim, tem a propriedade, passou. Ou então ela fala assim, não tem e vai falhar aqui. E, na verdade, o que a indústria procura é muito mais isso aqui do que aquela resposta de não tem problema. Em geral, tem problema. E é aquilo que a gente chama de corner case, ou de um bug muito profundo. O cara não consegue fazer uma entrada que mostre que aquele problema acontece. Então, a gente quer resolver isso, mas a gente está mais interessado ainda nesse yes aqui que a gente chama de bug hunting. Então, se eu não conseguir, os nossos usuários, eles vivem muito bem com não conseguir achar um bug num trace aqui, ó, não tem nenhum trace que dure 50 ciclos que viole essa propriedade. Ele já fica feliz. Eu não preciso provar tudo. Eu preciso dar alguma garantia para ele. E mais, se não tiver garantia, eu preciso mostrar para ele quando que acontece aquilo para ele conseguir consertar o design dele. Tá? Então, é isso que a gente tenta resolver. Alguém tem alguma sugestão de como que eu conseguiria resolver isso aí? O Omar falou qual que é o problema que a gente tem que resolver para responder essa pergunta. E ainda fiquei um pouco aterrorizada, que ele falou que ele resolve rápido. Esse problema é um problema de satisfabilidade. É o SAT, que é o NP completo mais básico de todos. A gente reduz ele nesse problema de satisfabilidade. E ele é muito complicado de resolver. Na hora que tiver o computador biológico, aí a gente vai responder rápido. Hoje em dia não é verdade. Então, para a gente responder isso, a gente tem o que a gente chama de model checking, que é uma versão de SAT. Eu tenho um modelo. Quem que é o meu modelo? O meu circuito, meu projeto. Eu tenho uma propriedade e eu tenho um estado inicial. Quando tudo começou. Tudo começa no estado inicial, tá? Aí eu falo assim, model checking, saindo desse estado inicial, com esse modelo, todos os estados que eu consigo atingir, essa propriedade aí é satisfeita? Ele vai me responder, sim, é satisfeita, ou não, e toma um exemplo de como que ela não é satisfeita. Simples assim.
Qual é a dificuldade disso? Conceitual não tem dificuldade nenhuma. O problema é o número de estados. Número de estados onde o circuito pode ficar. Para ficar um pouco menos subjetivo, e aí eu acho que eu vou gastar mais tempo dando esse exemplo para concretizar na cabeça de vocês o que é isso, porque fica parecendo que é um mistério muito grande. Não tem mistério, não. É só difícil de fazer, mas não tem mistério. Vamos pegar esse exemplozinho simples. Quem consegue ler esse exemplo e entender o que está ali? Não? Quem sabe que linguagem que é essa, que é aquela ali da esquerda? É Verilog nesse caso, mas é parecido, tá? Eu estou falando aqui, olha, esse circuitinho ali está me fazendo o seguinte. Ele tem 3 entradas. O clock, o sinal de reset e um sinal de enable. E ele tem uma saída que eu estou chamando de contador. Ele faz uma coisa muito... O clock, ele vai controlar aqueles registradores, como ela falou. Então, é uma mistura de lógica combinacional com lógica sequencial. Esse registrador vai guardar o meu estado daquele circuito, tá? E ele vai ser a minha saída também. O que ele faz? Cada vez que aquele clock ticar na borda de subida positiva, que é aquela terceira, quarta linha ali, olha, essa aqui, eu vou olhar se o sinal de reset estiver ligado, se o pino, a gente chama de pino de reset, estiver ligado, o contador volta para 0. Se ele estiver desligado, aí tem 2 situações. O enable pode estar ligado ou desligado. Se o enable estiver ligado, ele é um contador esquisito. O que um contador normal faria? Se não for reset, ele vai fazer contador igual ao contador mais 1, que é essa última linha aqui, ó. Tá certo? Aí eu dei uma mudada. O designer, ele tinha um problema e resolveu mudar um pouco o circuito e falou assim, não, eu tenho um sinal de enable. Quando esse sinal de enable estiver ligado, eu não vou sempre contar, não. Se o bit mais significativo desse contador aqui for 1, eu vou inverter o contador inteiro. Tá? Para que ele fez isso? Só para a gente poder estudar esse problema. Tá? E aí, ele falou assim para mim, ó, ele me deu esse modelo, e ele falou para mim, eu quero que você me garanta que toda vez que o enable estiver ligado, o contador é diferente de 0. E me perguntou, por favor, verifica que esse meu circuito tem essa propriedade. Isso que é o problema de verificação. Eu tenho um design, que está escrito ali numa linguagem HDL. Eu tenho propriedades, a gente chama isso aqui de SVA, são propriedades temporais. Elas, do mesmo jeito que o circuito, elas também são amostradas em momentos, elas podem ser amostradas em momentos específicos de funcionamento. E o meu problema é falar se para toda e qualquer situação essa propriedade aqui vale nesse circuito. Nós estamos com esse exemplo pequenininho. Vocês podem pensar que isso aqui, multiplicando por 1 milhão mais ou menos, é um projeto de um SoC, de um System on Chip de verdade. E você tem, geralmente, umas dezenas de milhares de propriedades para verificar. Como que vocês acham que eu faço isso? Como que eu garanto que essa propriedade sempre passa? Um jeito é eu citar todos os valores. Eu tenho 3 entradas, 2 na verdade, porque o clock, ele sempre pulsa, né? Ele tem uma onda definida e periódica. Tem o reset e o enable, com 4 entradas eu consigo testar todas. Aí eu testo, eu vejo para onde que ficou o contador, que eu vou chamar de estado. Aí com aquele estado eu testo de novo outra, vejo para onde foi o contador. Então eu tenho 2 bits no contador, que é o estado, e 2 bits na entrada. Quantas possibilidades que eu tenho que testar? Quantas sequências eu tenho que testar? Dois elevado a 4. Que é o número de bits. Tanto do estado, a gente chama de estado aqueles bits que são registradores e de entrada os bits que são os inputs primários. O que a gente faz? A gente pega esse problema que está muito no alto nível, o cara entrega para a gente isso e a gente transforma isso num espaço de atingibilidade que a gente chama. Como que isso funciona?
Eu vou lá, automaticamente, me desculpa, tem um problema ali que eu não sei exatamente qual que é. Lembra do circuito como ele era antes? Deixa eu ver se eu consigo consertar, que vai ficar muito difícil. É engraçado, é só na projeção. Vamos ver se melhora. Aí, melhorou. Dá boot. Eu estou representando aqui, por esse grafo, nos nós do grafo, estão os estados do meu sistema. Os estados são os elementos de memória, é o contador. Eu tenho que verificar que para cada estado possível, para cada entrada possível, vai fazer a transição e a propriedade vai ser respeitada no próximo. Então, eu começo representando meus estados. Meus estados são as unidades de memória, nesse caso eu tenho 2 bits, é o valor do contador, que pode ser 0, 1, 2 ou 3. Os meus sinais de entrada, eles vão ser arestas desse grafo. Porque a partir dos meus sinais de entrada, por lógica combinacional, eu sei para qual próximo estado que eu vou. Se eu estou com o contador em 0, sabendo o valor do reset e o valor do enable, eu sei para onde que ele vai. Qual que é o próximo valor dele. A gente representa isso com arestas. Tá? Então, por exemplo, se eu estiver falando do reset, eu sei que se ele estiver no 0, der o sinal de reset, ele vai para o 0. Continua no 0. E de qualquer outro, ele volta para o 0 também. Quem está me falando isso são aquelas 2 primeiras linhas aqui, ó. Certo? Agora, se o reset estiver em 0, aí eu vou aqui para baixo, ó, no enable. Tá? Se o enable, e aí eu estou representando aqui com 2 cores diferentes, com esse verde mais claro, o enable on, e com esse azul, o enable off. Se o enable, e eu saio do estado inicial 0, que eu defini, eu que falei que é 0, tá? Estou falando para vocês que começa dali. Se eu tiver no estado 0 e o enable estiver ligado, para onde que eu vou? Estou no estado 0, o reset está desligado, então eu não passei aqui. O enable está ligado. O que vai acontecer? O bit 1 é 0 ou 1? Bit 1 é 1 no estado 00? Não, então ele vai para baixo, ele vai contar. Contar significa o quê? Ir para o estado 1. Se não, se estiver desligado, se o enable não estiver ligado, ele nem passa aqui. Toda vez que o enable não está ligado, ele vai continuar no mesmo estado, né? Porque não entra naquele if ali. Tá certo? Então, para o 1, eu fiz a mesma coisa. O enable desligado, ele continua no 1. Se o enable estiver ligado, o bit 1 não tem o valor 0. Então, ele vai contar também, vai passar para o 2. No 2, vai acontecer o quê? Para qual estado que é o próximo do 2? Esse bit aqui está ligado. Então, ele vai para onde? Vai inverter. 1, 0, inverte, vira 0, 1, volta para o 1. E acabou. Porque eu não consigo nunca mais chegar no 3. Não tem aresta que chega no 3. Eu até poderia fazer aqui, mas nesse momento eu consigo garantir que eu não chego no estado 3. E aí a gente já está simplificando aqui o problema para vocês um pouquinho, tá? Com esse grafo aí, vocês acham que eu consigo ver se aquela propriedade é válida? Qual que era a minha propriedade? Se o enable está ligado, no próximo ciclo, o contador é diferente de 0. Como que eu verifico isso aqui, tendo esse grafo? Eu tenho que ver se tem uma aresta verde que chega no 0. Tem uma aresta verde que chega no 0? Não. Provei que aquela propriedade é respeitada. É assim que a gente prova. A gente constrói esse grafo automaticamente a partir do circuito e depois a gente vai lá e verifica se a propriedade está correta, é respeitada no grafo. Só analisar o grafo de atingibilidade. Resolvemos problemas do mundo, porque a gente tem um software que pega aquilo ali, ó, é chato pra caramba fazer esse grafo na mão. Só que isso aí é completamente automatizável. Isso não é um problema, a gente sabe fazer. A gente sabe fazer as arestas. Então, por que eu estou aqui falando com vocês e por que eu tenho emprego? E é um emprego bom, não é ruim não.
O que vocês acham que é o problema disso aqui? Qual custo? Qual processamento? Para gerar. Qual teste? Eu não tenho teste. Gerar todos os nós que são os estados. Então, o problema é que eu tenho um número de estado que é inacreditável. Inacreditável. Então, eu gerar esse grafo inteiro, não vai rolar. Não tem jeito de eu gerar o grafo todo. Então, a gente tem aquela teoria toda, ela é toda linda, mas para eu pegar essa teoria e transformar ela num produto que eu venda para um cliente, que faz um circuito, que tem milhares, milhões de flops, ou seja, o estado dele é 2 elevado a 10 elevado a 6, eu preciso resolver. Então, a gente tem 4 grandes desafios que a gente trata todo dia lá na Cadence. Na verdade, 3, que o primeiro já está resolvido, eu vou mostrar para vocês, que foi o prêmio Turing Award de um tempo atrás. Esse primeiro a gente não resolve, não, a gente usa. Que é como que eu especifico os designs, as propriedades, e eu transformo aquela representação nesse grafo, automaticamente. Porque se o cara tivesse que desenhar o grafo, não significava nada para ele. A gente faz isso. O cara só dá o design e as propriedades, a gente sai com o grafo. Porque a gente usa teorias que foram desenvolvidas na academia no momento que todo mundo achava que não servia para nada. Serviu e serviu muito. A gente tem que continuar resolvendo 3 problemas. Primeiro, eu acredito, é que nem fé, né? Eu acredito que P é diferente de NP. Então, como eu acredito nisso, eu não acho que eu vou ter uma solução tratável para todos os designs que chegarem para mim. Mas eu quero ter para alguns, porque os meus clientes, eles não fazem todos os designs do mundo, não. O cliente vai fazendo o design parecido com o anterior. Então, eu posso fazer umas simplificações com o que eu já sabia antes. Eu posso resolver um problema mais restrito. Quero saber quais problemas desses que eu consigo resolver. Para dar um exemplo para vocês, um design pequenininho, pequeno, com 117 flops, vai ter aquele número de estados ali. Para vocês terem uma ideia, o número de páginas que tem hoje em dia na internet é 2 elevado a 40. Ou seja, se eu for lá pegar todas as páginas, processar para sair com algum resultado, eu estou resolvendo um problema infinitamente menor do que um do design bem pequenininho, que tem 117 bits de memória. Que é o mínimo que você pode falar para você falar que você está tratando um design em block level, assim, um IP daqueles bem simplesinho. A gente tem que fazer isso todo dia, senão a gente não tem cliente. Mas a gente tem que, na hora que eu falar para o cara, tem um problema, que é aquele trace que eu mostrei para vocês, eu tenho que ajudar ele a usar aquilo lá para ele consertar o design dele, senão ele não compra meu produto, não. Se eu falar para ele, tem problema, e sair, ele vai falar, então, ele vai estar com o mesmo problema original de descobrir qual que era o problema que ele tinha. Então, ele tem que saber, dado que eu achei um problema, eu tenho que ajudá-lo a ver como que aquela violação da propriedade, em qual circunstância que aconteceu, e, se possível, ajudá-lo a mudar o design dele, a mudar o circuito dele, para que aquela violação naquele cenário não aconteça mais. E mais, muita gente tem medo dessa tecnologia. A gente começou há 10 anos atrás, o cara, para usar o Jasper Gold, que é esse produto que a gente desenvolve, ele tinha que ter PhD. A gente tinha que ter PhD para fazer, ele tinha que ter PhD para usar. Se ele tinha que ter PhD para usar, a gente não tem cliente suficiente. A gente não consegue sobreviver. Então, eu tenho que pensar como que eu traduzo esse conceito muito complicado em uma coisa simples, para aquele usuário que entende do design dele, que entende da lógica dele, não precisa de saber de verificação formal e ainda assim consiga usar a minha ferramenta. Então, esses 3 pontos aqui são os pontos aonde, na hora que você está mudando de um problema acadêmico para um problema da indústria, você fica se batendo na realidade. Um cara que eu admiro muito, que foi orientador do professor Sérgio, ganhou o Turing Award resolvendo aquele primeiro lá. Só aquilo, infelizmente, não ajudou a gente em muita coisa, não. A gente faz várias outras, eu estou terminando,
Vou passar bem rápido agora. Como que a gente pega aquilo ali, que é uma teoria, e transforma em alguma coisa que é usada na prática? A gente rouba. Rouba em qual sentido? Tudo que a gente pode fazer para simplificar o problema, para resolver um problema que é similar, mas é mais simples, ou para tirar um pedaço, quebrar em pequenos bloquinhos muito mais simples. A gente sabe que na hora que eu quebro, se a complexidade é exponencial, na verdade eu estou reduzindo em muito o tempo, resolvendo um tantão de problema menor e combinando. A gente faz tudo isso lá na Cadence. Tem gente atirando para todos os lados. A gente faz em paralelo, a gente faz distribuído, a gente divide em pedaço, a gente usa um tanto de estratégia diferente para resolver a mesma coisa. A gente tenta identificar padrões nos designs dos nossos clientes para que aquilo vire um bloquinho que você resolve uma vez e nunca mais precisa resolver de novo. E isso está refletido aqui nessa abordagem que eu estou chamando de abordagem holística. Então, em cada uma daquelas etapas que saem lá do meu design entrar, com as propriedades, até chegar aqui nas engines, e as engines é isso que a academia dá para a gente de graça, que é a forma de resolver o problema original de model checking, a gente vai fazendo coisa. Então, a gente reduz e muito o tamanho do design na hora que a gente lê. A gente fica achando similaridade dentro daquele... o design é transformado num grafo, aí você começa a tentar achar padrões que se repetem e simplificar aqueles padrões para não ter que provar mais de uma vez. A gente faz o que a gente chama de heurísticas, de abstrações. Por exemplo, se eu tenho um contador, o contador acaba com a gente em verificação formal. Aí você abstrai aquele modelo, você finge que é um contador, mas é um contador que dá uns pulões. Uns pulões só nos momentos que você precisa. E aí você desenvolve uma teoria para garantir que aquilo é equivalente ao anterior. A gente insere X, a gente corta espaço, a gente dança, a gente pula, a gente roda um tanto de coisa ao mesmo tempo. A gente pega um tanto de engine diferente, roda uma de cada vez, a primeira que responder a gente usa aquela. E como que a gente consegue roubar tanto e resolver o problema do cara? Porque a gente sabe computação. Se a gente essa aqui é a carinha do produto, eu estou adiantada, eu vou terminar agora no próximo slide. É isso aqui que a gente faz. Essa aqui é o design, é a entrada. Ali estão as propriedades e a gente dá um tanto de visualização para esse cara. Ele enxerga o circuito como se fosse as portas lógicas lá, o RTL. Ele enxerga o circuito por unidades abstratas de memória dele, que é essa visão que eu tenho aqui de grafo. Ele consegue enxergar o circuito com os traces e tudo isso para garantir que, dado que ele teve uma resposta de um bug, ele vai conseguir resolver aquele bug. Esse aqui, vou passar bem rápido, esse é o Turing Award lá, que ele, na verdade, inventou em 1990 e alguma coisa, 91, ganhou o Turing Award em 2007. Tá? O Clark é o que foi orientador do Sérgio, é esse aqui do meio. Todo mundo de formal, passei. Bom, então a gente... O que eu quero falar para vocês? A gente faz com que alguns problemas NP completos sejam resolvidos. E a gente só faz isso porque a gente sabe computação. E a gente precisa de mais gente que saiba computação lá para ajudar a gente a carregar o piano. Tá? O que você precisa saber de... Se você gostar... Vou passar rapidão. Tem muita coisa aqui. Se você gostar de arquitetura e organização de computadores, você vai ajudar a gente. Se você gostar de teoria da computação, você vai ajudar a gente. Se você gostar de algoritmo, busca, divisão e conquista, programação dinâmica, algoritmo guloso, meta-heurística, você vai ajudar a gente. Se você gostar de compilador, você também vai ajudar a gente. Inteligência artificial, você vai ajudar a gente. Teoria dos grafos, você vai ajudar a gente. Computação paralela e distribuída, você vai ajudar a gente. Heurísticas, você vai ajudar a gente. Imagem, computação, visão computacional, talvez não. Tem muito pouca coisa que, se você gostar muito, não tem uma aplicação dentro do que a gente faz. A gente mistura aquilo tudo ali para conseguir pegar um problema que é muito complicado, que
que o problema teórico não é solucionável, mas que a prática é um pouco diferente, aí você consegue usar estratégias, roubar um pouquinho aqui, aí você resolve mais um problema. Aí você rouba um pouquinho ali, você resolve de outro cara. E você resolver um problema significa você ganhar uma conta de um cliente. E é isso que, no final das contas, a gente da indústria precisa. Ganhar a conta do cliente para garantir o nosso emprego no ano que vem. Tá? Eu agradeço demais. Então, a gente não faz hardware, a gente faz computação avançada, aplicada, e a gente gosta de resolver problema. Então, se vocês gostam de resolver problema, estão procurando um emprego, sejam muito bem-vindos, mandem seu currículo. A gente vai ter muito prazer em ter vocês com a gente lá. Tá? Espero que vocês tenham aproveitado aqui a palestra. O Omar tem meu contato, agradeço de novo a oportunidade e quero ver a gente da computação lá na Cadence. Tá bom?